Para verificar a presença de íon chumbo 2 em uma solução, pode-se mergulhar um fio de aço galvanizado, revestido com zinco na solução em questão. O metal do revestimento reage com os íons chumbo 2, evidenciando assim sua presença. A tabela apresenta os potenciais de redução dos íons chumbo 2 e zinco. Então tá aqui a tabelinha, né? E aí considere que para a realização do teste, utilizou-se uma solução contendo 5 vezes 10 na menos 3 mol por litro de íon chumbo 2 e que para a remoção dos íons chumbo 2 solvidos, foi realizada uma eletrólise aquosa com eletrodos inertes. Na letra A, explique com base nos potenciais de redução apresentados por que ocorre a reação entre o íon chumbo 2, que é esse cara aqui, e o zinco, que é esse outro camarada aqui. Observe que aqui na letra A ele não fala que é o zinco 2+, gente. É o íon chumbo com o zinco metálico ali, né? E aí ele também pede para que você escreva a equação que representa a reação que ocorreu durante o teste. Pessoal, qual é a sacada aqui? O contato do zinco metálico com os íons de chumbo 2, a gente vai ter uma pilha. Por quê? Porque a gente sabe que quem tem um maior potencial de redução vai reduzir. Então, qual vai ser a sacada? Eu teria que, como eu já acabei de falar, né, quem tem o maior potencial de redução vai reduzir. Então, nesse caso, o chumbo 2+ é o que vai reduzir e o zinco 2+ não vai reduzir. O que, na verdade, vai acontecer é o contrário. É o zinco metálico é o que vai acontecer o quê? A oxidação, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar o chumbo 2+ mais 2 mols de elétrons formando chumbo. E aí, como eu falei para vocês, essa equação é o inverso. Então, eu teria zinco, setinha, zinco 2+ mais 2 mols de elétrons, tá? E aí, galera, ó, os elétrons estão balanceados, a gente vai cancelar aqui. Como que vai ficar a reação global? Eu poderia dar como resposta, ó, zinco mais Pb2+, setinha, zinco 2+ mais Pb. E aí, galera, eu coloquei aqui nessa ordem aqui, mas se eu invertesse esses caras aqui, não tem problema não, entendeu? Não tem nenhum problema inverter não. Mas geralmente a gente coloca primeiro quem vai oxidar e depois quem vai reduzir, tá? Então assim, a equação seria essa, se trocou a ordem não tem problema não. Agora, ainda voltando com relação à explicação com base nos potenciais de redução apresentados. Você poderia falar que ocorre a reação entre o íon chumbo 2 e o zinco, por quê? Porque o íon de chumbo ele tem potencial de redução maior do que o zinco, então indica que ele iria promover a oxidação do zinco, onde ele iria reduzir e naturalmente o zinco iria oxidar. E você também deveria colocar na resposta o que? O valor da diferença de potencial, né? Que no caso seria de quem vai reduzir, né? Que a gente chama de cátodo, né? Ou que vai catar os elétrons, que seria, no caso aqui, menos 0,13 volts, menos o que vai ceder os elétrons, né, que é menos 0,76 volts. E aí, fazendo esse valor, né, de DDP, a gente teria que menos 0,13 volts, menos com menos vai dar mais 0,76 volts. Logo, a diferença de potencial é igual a mais 0,63 volts. Aí aqui você fecharia, né, a letra A, falando que como a diferença de potencial deu positiva, isso indica que é uma reação que espontânea, sacou? Então, essa daqui seria aí a sugestão de como escrever a resposta aí da letra A, mas o principal é que você entenda a resolução aqui, como que eu escrevi a equação e tal. Show de bola? E aí agora a gente vai para a letra B. Considerando a constante de Faraday igual a 96.500 coulomb por mol e que tenha sido utilizada uma fonte de corrente contínua que forneceu uma corrente elétrica de intensidade 0,2 amperes, calcule o tempo necessário para a remoção de todo o chumbo dissolvido em 200 ml da solução utilizada para o teste. Galera, aqui a gente precisa muito de uma fórmula. Então o candidato ele precisaria lembrar que a fórmulazinha que a gente faz os cálculos da eletrólise é Q é igual a I vezes o T, onde o Q significa a carga em coulomb, o I vai ser a intensidade em amperes e o T, o tempo em segundos. Então qual é a sacada? Dentro dessa fórmula aqui, o que a gente até então sabe é o valor da intensidade, né? Que na hora de fazer o cálculo eu vou colocar aqui no lugar do I a intensidade, que é 0,2. Qual é o tempo? O tempo é o que a gente está querendo saber, né? Ele quer calcule o tempo necessário, então o T a gente não sabe. Então, de alguma forma, eu tenho que descobrir qual é o valor do Q. Eu tenho que descobrir isso, né? Porque não dá para ter as duas variáveis aqui. E aqui é que entra lá a questão da solução. Lembra que ele disse que a concentração é de 5 vezes 10 a menos 3 mol por litro de íon chumbo 2+? Então, olha só o raciocínio, ó. Eu tenho
tenho 5 vezes 10 na menos 3 mol de chumbo 2+, a cada 1 litro, que é 1000 ml. Só que a questão está falando, né, que é dissolvida em 200 ml da solução utilizada para o teste. Então a gente está trabalhando com 200 ml dessa solução. E aí, galera, fazendo esse cálculo, ó, ml com ml, a gente corta, a gente vai ter, ó, 200 vezes 5 vezes 10 na menos 3 mol de chumbo 2+, dividido por 1000. A gente pode simplificar, né, ó, aqui a proporção de 1 para 5 e simplifica aqui, né, 5 com 5 vai dar 1 aqui, né, e aqui embaixo 1, então x é igual a 1 vezes 10 na menos 3 mol de Pb2+. Então, essa daqui é a quantidade de mol de Pb2+, que eu tenho 200 ml. Só que aí, a gente está trabalhando com uma situação de eletrólise, né? E a gente está querendo remover o chumbo que estava dissolvido lá na solução, né? Então, o que a gente precisa estar ligado aqui? Que existe uma relação entre... que a própria reação diz o seguinte, olha, a cada 1 mol de Pb2+, eu tenho uma relação com 2 mols de elétrons, tá? Essa relação aqui, ela é importante pra gente, então eu vou jogar isso aqui lá para baixo. A cada 1 mol de Pb2+, eu tenho uma relação com 2 mols de elétrons. Como a questão deu a constante de Faraday, que é 96.500 coulomb por mol, a gente entende que no caso seria mol de elétrons, então a gente pode pegar esse mol de elétrons aqui e apagar e colocar, eu vou multiplicar por 96.500 coulomb. Aí, galera, a quantidade que eu tenho na solução é 1 vezes 10 na menos 3, ó, 1 vezes 10 na menos 3 mol de Pb2+, e aqui x, tá? Então, mol de chumbo 2+ com mol de chumbo 2+ a gente corta, x é igual a 1 vezes 10 na menos 3, multiplicando 2, multiplicando 96.500 coulomb. X é igual a, então, 1 vezes 2 vezes 96.500 vai dar 193.000 vezes 10 na menos 3. E aí o que a gente faz? Ó, para tirar essa base 10 aqui, a gente pode andar com a vírgula 3 casas para a esquerda, né? Porque aí eu vou aumentar em uma unidade até ficar 10 a 0. Então vai dar 193 coulomb. Ó, acabamos de descobrir o valor do Q. Então a gente volta aqui e coloca 193, que é o valor da carga em coulomb. Logo, a gente tem que o tempo que vai sair em segundos é igual a 193 dividido por 0,2, que vai ser igual a quanto? 965 segundos. A questão aqui, ela não mencionou se era para ser em minutos e tal, o que eu imagino que alguns candidatos talvez ficaram meio perdidos. Então, como ela não falou nada, a gente vai deixar aqui em segundos mesmo, né? Ela poderia ter falado, né? Bom, galera, então era isso, tá? Agora a gente acabou de resolver aí a questão de número 3 dessa prova.